Um menino pobre é acusado de roubo por gerente, mas o presidente vê a câmera. O cheiro de cera e desinfetante era a primeira e a última coisa que preenchia os dias de Léo. Ele se movia pelos corredores polidos da gigante de tecnologia Inovatec como um fantasma, uma presença funcional mas invisível. Mas seus fones de ouvido velhos, com um lado que só funcionava se o fio estivesse na posição certa, eram seu escudo contra o mundo, tocando músicas antigas que o lembravam da sua mãe antes dela adoecer. O carrinho de limpeza, com suas rodas que rangiam em um ritmo familiar, era seu companheiro constante. Léo não era apenas um faxineiro, ele era um observador silencioso do universo que girava ao seu redor. Ele conhecia os hábitos de cada executivo pelo tipo de lixo que deixavam em suas cestas. Sabia quem estava estressado pela quantidade de copos de café amassados e quem estava confiante pela postura relaxada que via refletida nas janelas panorâmicas que ele polia até brilharem. As pessoas não o viam. Passavam por ele com seus ternos caros e sapatos que custavam mais do que seu aluguel, imersas em conversas sobre projeções de mercado e sinergias estratégicas. Palavras que para Léo soavam como um idioma de outro planeta. Ele não se importava. A invisibilidade era uma espécie de paz. Em seu silêncio ele encontrava ordem. Seus pensamentos eram como os armários de suprimentos que ele organizava com uma precisão quase religiosa. Cada produto em seu lugar, cada pano dobrado de uma maneira específica. Essa necessidade de ordem era sua bússola em um mundo que, para ele, parecia caótico e indiferente. Sua resiliência não era barulhenta. Era uma força quieta, forjada na dificuldade de pagar as contas, comprar os remédios para a mãe e ainda sonhar, em segredo, com uma vida onde ele não fosse apenas uma sombra no fundo do cenário. Do outro lado desse universo estava o Sr. Ricardo, o presidente da Inovatec. Ele era o sol em torno do qual todos os planetas daquele prédio orbitavam. Quando sua voz grave ecoava em uma sala de reuniões, o silêncio era absoluto. Ele exalava uma aura de poder inquestionável, desde seu terno impecavelmente cortado até o relógio de pulso que valia um carro. Mas por trás daquela fachada de controle, uma tempestade se formava. A empresa enfrentava uma crise silenciosa e devastadora. Uma série de pequenas, mas constantes falhas de segurança e brechas logísticas. Eram como 1000 cortes de papel, pequenos demais para serem fatais sozinhos, mas que juntos sangravam os lucros e a reputação da empresa. Ninguém conseguia encontrar o padrão. Os melhores analistas, os consultores mais caros, todos apresentavam relatórios complexos que não levavam a lugar nenhum. Ricardo sentia o peso do conselho em seus ombros, a desconfiança crescendo como uma erva daninha. As noites eram longas.
passadas em claro em seu escritório no último andar, olhando para a cidade que parecia pulsar com uma vida que ele não conseguia mais sentir. Numa dessas noites, a frustração de Ricardo transbordou para o grande quadro branco de seu escritório. Ele desenhou diagramas, fluxogramas, setas que se cruzavam em um emaranhado de desespero. Esgotado, ele finalmente foi para casa, deixando para trás o mapa de seu fracasso. Horas depois, Léo entrou na sala para a limpeza noturna. O silêncio era denso, quebrado apenas pelo zumbido suave dos servidores. A luz da lua entrava pela janela, iluminando o quadro branco. Léo parou, o pano de limpeza em sua mão. Ele não via apenas rabiscos. Ele via um sistema quebrado. Seus olhos, acostumados a encontrar padrões na sujeira e na desordem, seguiram as linhas com uma compreensão intuitiva. Ele viu uma conexão que todos haviam ignorado. Um pequeno nó no fluxo de dados que, se desfeito, poderia simplificar todo o sistema. Foi um impulso, quase um reflexo. Pegando um marcador esquecido na bandeja, ele desenhou um pequeno círculo e uma única linha nova. Uma sugestão sutil, quase imperceptível no meio da bagunça. Imediatamente, o pânico o atingiu. O que ele tinha feito? Com o coração acelerado, ele limpou a marca com a manga da camisa, mas um borrão fantasmagórico, uma sombra da sua ideia, permaneceu. Ele terminou seu trabalho, o som das rodas de seu carrinho parecendo acusador em seus ouvidos, e foi embora. Na manhã seguinte, Ricardo entrou em seu escritório, o cansaço pesando em seus ombros. Ele olhou para o quadro, pronto para apagar tudo e começar de novo, quando seu olhar parou em um ponto específico. Havia um borrão estranho, mas por baixo dele, sua mente por um segundo vislumbrou uma nova possibilidade, uma simplicidade que ele não tinha visto na noite anterior. Ele franziu a testa, sentindo uma estranha sensação de clareza, mas a atribuiu ao descanso, por mais breve que tenha sido. Ele não deu mais importância ao fato, sem saber que o fantasma silencioso que limpava seu lixo havia acabado de lhe dar a primeira peça de um quebra-cabeça que ninguém mais conseguia resolver. A semente daquela ideia, plantada sem querer no escritório de Ricardo, começou a germinar de maneiras inesperadas. Léo continuou sua rotina, um balé silencioso de limpeza e observação, mas algo dentro dele havia mudado. Aquele breve ato de corrigir o diagrama despertou uma parte de si que ele mantinha adormecida. Ele começou a ver a Inovatec não apenas como um lugar para limpar, mas como um imenso quebra-cabeça. E ele não conseguia evitar enxergar as peças fora do lugar. Durante o dia, enquanto reabastecia as máquinas de café no departamento de logística, ele ouvia fragmentos de conversas ansiosas. Um gerente chamado Carlos gesticulava exasperado ao telefone, falando sobre um lote de produtos valiosos que fora enviado para o endereço errado pela terceira vez naquele mês. Um erro que custava caro em transporte e credibilidade. Naquela noite, o eco da frustração de Carlos ainda ressoava na mente de Léo. Ao limpar o almoxarifado do departamento, ele notou uma pilha de formulários de envio antigos, destinados à reciclagem.
Movido por um impulso que já se tornava familiar, ele começou a folheá-los. Para outros, seria apenas papelada. Para Léo, era uma história contada em códigos e números. Em menos de 10 minutos, ele encontrou o padrão. Um único dígito no código postal era consistentemente trocado por outro. Um erro de digitação sutil, mas recorrente, originado em um terminal específico. Ele não podia simplesmente ir até Carlos. Quem acreditaria no faxineiro? Então ele usou a linguagem que conhecia, a da organização. Ele pegou os 3 formulários errados e os colocou no topo de uma mesa de café na sala de descanso do setor, alinhados perfeitamente. Ao lado deles, colocou um formulário correto, do mesmo período. E como um toque final, deixou um copo de café usado sobre a mesa, com a base úmida formando um círculo quase perfeito ao redor do dígito errado em um dos formulários, como se alguém o tivesse deixado ali enquanto analisava o papel. Era uma pista, não uma acusação. Uma sugestão anônima. 2 dias depois, Ricardo estava em uma reunião de resultados quando Carlos, o gerente de logística, pediu a palavra. Um sorriso de alívio no rosto. Ele relatou que o problema crônico de envio havia sido resolvido. Quando Ricardo, intrigado, perguntou como, Carlos coçou a cabeça. Foi a coisa mais estranha, Sr. Ricardo. Eu estava tomando um café, pronto para desistir, e olhei para uns papéis velhos. De repente, a coisa simplesmente saltou aos meus olhos. Um erro de digitação bobo que estava bem debaixo do nosso nariz o tempo todo. Ricardo sentiu uma onda de alívio, mas também uma pontada de estranheza. Sorte. Parecia sorte. Uma semana depois, um bug de software que travava o sistema de ponto dos funcionários, causando dores de cabeça no RH, foi corrigido. A programadora responsável, uma jovem chamada Helena, disse que estava bloqueada há dias, mas que encontrou um rabisco em um bloco de notas que ela nem se lembrava de ter escrito. Uma lógica tão simples que ela a havia ignorado completamente. Mais sorte. Ricardo começou a sentir como se estivesse caminhando por um campo minado, mas anjos da guarda invisíveis estivessem chutando as minas para fora de seu caminho, segundos antes de ele pisar nelas. A pressão sobre ele diminuiu 1 grau, mas sua curiosidade aumentou 10. De onde vinha essa súbita onda de epifanias e boa sorte? Enquanto isso, no mundo invisível de Léo, as coisas estavam se complicando. Sua eficiência e seu foco não passavam despercebidos por seus colegas de turno. Especialmente por Jonas, um rapaz mais velho, de olhar cínico e ombros sempre caídos em sinal de desdém. Jonas via o trabalho como uma punição e a dedicação de Léo como uma ofensa pessoal. Lá vai o doutor Faxina. Ele zombava para os outros quando Léo passava, polindo uma marca de dedo que ninguém mais via. A supervisora deles, Dona Alice, uma senhora que conhecia cada canto daquele prédio, começou a confiar as áreas mais sensíveis, como o andar da presidência, exclusivamente a Léo. Ela não sabia sobre os quebra-cabeças que ele resolvia, mas via a integridade em seu trabalho. Para Jonas, isso era favoritismo flagrante. O ressentimento começou a borbulhar em pequenos atos de sabotagem. O balde de Léo aparecia misteriosamente cheio de lixo. Seus panos de microfibra sumiam.
Certa noite, Jonas acidentalmente derramou um refrigerante pegajoso no chão recém-polido do corredor principal, segundos antes da ronda de segurança. Ele olhou para Léo com um sorriso de escárnio, esperando uma reação. Mas Léo apenas suspirou, pegou seu esfregão e, com a mesma paciência de sempre, limpou a bagunça, seu silêncio sendo uma resposta mais poderosa do que qualquer palavra. Ele estava acostumado a lidar com a sujeira dos outros. Aquela era apenas de um tipo diferente. Ele continuava seu trabalho, impulsionado pela imagem do rosto cansado de sua mãe e pela estranha satisfação que sentia ao colocar ordem no caos, sem saber que sua influência anônima já havia chamado a atenção do homem mais poderoso do prédio e que a inveja de seus colegas estava prestes a se tornar muito mais perigosa. A calma superficial que as pequenas soluções haviam trazido se estilhaçou com a violência de um trovão. A notícia caiu como uma bomba no colo de Ricardo. Um conglomerado rival na Ásia anunciou o desenvolvimento de um produto com especificações assustadoramente similares ao Projeto Orion, o segredo mais bem guardado e a maior aposta da Inovatec para o futuro. A coincidência era impossível. Era uma toupeira. Um vazamento catastrófico. O conselho de administração, antes apenas preocupado, agora estava em pé de guerra. Em uma reunião de emergência, o ar na sala era tão rarefeito que se podia sentir o pânico. Rostos que antes o bajulavam agora o fuzilavam com olhares acusatórios. O emprego de Ricardo, sua reputação, tudo estava pendurado por um fio. O desespero era um gosto amargo em sua boca. As noites se tornaram sua tortura. Ele mal ia para casa, transformando seu escritório em uma fortaleza de paranoia. Ele revirava cada relatório, cada e-mail, cada transcrição de reunião. E foi nesse estado de exaustão e desespero que sua mente voltou àquelas pequenas anomalias, às vitórias inexplicáveis, à sorte. Ele não acreditava mais em sorte. Como um gerente mediano teve uma epifania para resolver um problema logístico que analistas de dados não viram, como uma programadora júnior destravou um código que engenheiros seniores abandonaram. As soluções não foram complexas, foram o oposto. Eram elegantes, intuitivas, quase insultuosamente simples. Uma suspeita absurda, improvável, começou a se formar no fundo de sua mente. Eram soluções de quem vê a floresta, não as árvores, e quem na sua empresa tinha a visão mais ampla e, ao mesmo tempo, mais ignorada de todas. Quem via todas as partes, de todos os departamentos sem nunca pertencer a nenhum deles. Enquanto Ricardo era consumido pela paranoia no topo do prédio, nos porões, Jonas era consumido pela inveja. A gota d'água foi quando Dona Alice, a supervisora, elogiou publicamente a meticulosidade de Léo em uma reunião de equipe, usando-o como exemplo. Para Jonas, aquilo foi uma declaração de guerra. O sorriso contido de Léo, que era apenas timidez, pareceu-lhe um ato de arrogância. Ele precisava derrubar Léo, e sabia exatamente como. No mundo deles, a acusação mais rápida e letal era a de roubo. Ninguém faria perguntas. Um faxineiro pego roubando era um caso encerrado. O
plano tomou forma em sua mente, tão sujo quanto o lixo que ele recolhia com má vontade. Ele só precisava da oportunidade certa. E ela veio numa noite em que Ricardo, chamado às pressas para uma teleconferência furiosa com investidores, saiu de seu escritório tão transtornado que deixou sobre a mesa sua caneta. Não era uma caneta qualquer. Era uma Montblanc de edição limitada, um presente de seu falecido pai. Pesada, preta, com suas iniciais gravadas em platina. Um objeto icônico, inconfundível. Jonas, que havia insistido para cobrir o turno naquele andar, viu a caneta da porta. O coração martelando contra as costelas, ele espiou pelo corredor. Vazio. Em segundos, ele entrou, pegou o objeto frio e pesado e o escondeu no bolso. Mais tarde, no vestiário vazio, ele abriu o armário de Léo com um grampo que usava para limpar os trilhos das janelas e enfiou a caneta no bolso de um casaco velho. A armadilha estava montada. No alto da torre, a busca frenética de Ricardo por um traidor o levou a um último recurso. Horas e horas de filmagens das câmeras de segurança do andar executivo. Ele assistia às gravações em avanço rápido, seus olhos ardendo, procurando por um rosto estranho, um comportamento suspeito. Não encontrou nada. Frustrado, ele estava prestes a desistir quando, por puro acaso, diminuiu a velocidade em uma gravação de semanas atrás. Ele se viu na imagem, desenhando no quadro branco e depois saindo. E então ele viu. O rapaz da limpeza. Léo. Ele parou a imagem. Léo não estava apenas limpando. Ele estava parado, olhando para o quadro com uma intensidade que Ricardo nunca tinha visto em ninguém. Ele viu o rapaz se aproximar, fazer um movimento rápido com o marcador e depois apagar assustado. Ricardo sentiu um calafrio. Ele avançou para outras noites. Lá estava Léo de novo na copa do setor de logística, na noite em que o problema de envio foi resolvido, arrumando papéis na mesa de uma forma peculiarmente deliberada. Lá estava ele, passando pelo cubículo da programadora Helena, seu olhar demorando-se por um segundo na tela do computador dela. Eram momentos fugazes, circunstanciais, mas juntos formavam um padrão impossível. A suspeita absurda floresceu em uma certeza chocante. Não era um espião. Era ele, o faxineiro. O fantasma dos corredores. Ricardo recostou-se na cadeira, o cérebro lutando para conciliar a imagem do garoto quieto e invisível com a mente brilhante que parecia estar consertando sua empresa pelas sombras. Ele não sabia o que fazer com aquela informação. Raiva, admiração, vergonha. Ele só sabia de uma coisa. Precisava observar aquele rapaz mais de perto. Ele nem imaginava que naquele exato momento, uma armadilha cruel já estava armada para destruir o mesmo garoto que ele agora suspeitava ser seu salvador anônimo. A sabotagem de Jonas foi executada com a precisão de um predador. No dia seguinte, ele se aproximou de Dona Alice com uma expressão de falsa preocupação. Dona Alice, ele começou, a voz carregada de uma sinceridade ensaiada. Não quero causar problemas, mas eu vi o Léo agindo muito estranho perto do escritório do presidente ontem à noite. E hoje de manhã, ouvi a assistente do senhor Ricardo comentando que a caneta dele, aquela famosa, sumiu.
Talvez seja só coincidência, mas talvez fosse bom dar uma olhada nas coisas dele, só para tirar a dúvida. As palavras pairaram no ar, venenosas e eficazes. A menção à caneta icônica de Ricardo fez o sangue de Dona Alice gelar. Com o coração pesado e um mau pressentimento, ela seguiu o protocolo e chamou a segurança do prédio. A confrontação aconteceu no vestiário, um lugar úmido e com cheiro de mofo que, naquele momento, pareceu uma câmara de tortura para Léo. Ele estava trocando seus sapatos gastos, a mente já no ônibus para casa e nos remédios que precisava comprar, quando Guedes, o chefe de segurança, entrou com 2 guardas e Jonas a reboque, que mantinha uma distância segura, o rosto uma máscara de preocupação cínica. Léo, esvazie seu armário. Guedes ordenou, a voz desprovida de qualquer calor. Léo olhou de um rosto para o outro, a confusão estampada em seus olhos. Mas por quê? O que eu fiz? Sua pergunta foi recebida com um silêncio pétreo. Tremendo, ele abriu a porta de metal. Um dos guardas vasculhou seus poucos pertences e, do bolso de seu casaco, retirou o objeto pesado e brilhante. A caneta de Ricardo. O ar pareceu ser sugado do pequeno cômodo. Jonas deixou escapar um suspiro teatral de decepção. Dona Alice levou a mão à boca, os olhos cheios de uma dor genuína. Para Léo, o mundo inclinou-se em seu eixo. Ele nunca tinha visto aquela caneta na vida. Essa caneta não é minha. Eu não sei como isso foi parar aí, eu juro. Ele gaguejou, o pânico subindo por sua garganta. Mas seu desespero foi interpretado como a culpa de um ladrão pego em flagrante. Levem-no, disse Guedes com nojo. Vamos direto para a sala do gerente e depois para a delegacia. A humilhação era um fogo que queimava o rosto de Léo enquanto era escoltado pelos corredores que ele mesmo limpava, sob os olhares curiosos e acusadores de funcionários que agora o viam como lixo. Nesse exato momento, no último andar, Ricardo estava no epicentro de seu próprio inferno. A crise do Projeto Orion havia se aprofundado. Não era um vazamento antigo, era uma hemorragia contínua. Cada nova contramedida que sua equipe de segurança implementava parecia ser contornada pelo concorrente em questão de horas. Era como se o inimigo estivesse dentro de sua própria rede, assistindo a tudo em tempo real. Em um ato de puro desespero, Ricardo estava olhando para um monitor gigante que exibia o tráfego de dados bruto da empresa, uma cachoeira caótica de códigos e números que seus especialistas haviam considerado ruído branco indecifrável. Foi quando seu intercomunicador tocou. Senhor Ricardo, disse sua assistente à voz tensa. Desculpe, mas a segurança deteve o rapaz da limpeza. Aparentemente ele estava com sua caneta. A notícia o atingiu como um soco. Por um segundo, a decepção o inundou. Teria ele se enganado tanto assim? O gênio oculto era apenas um ladrãozinho? Mas não fazia sentido. A imagem do rapaz limpando seu quadro com medo, arrumando os papéis com cuidado, aquilo não era o comportamento de um ladrão.
Aquilo era o comportamento de alguém que consertava as coisas. A caneta era uma distração. O verdadeiro crime, o verdadeiro problema, estava sangrando na tela à sua frente. Uma decisão se formou, nascida de um instinto que ia contra toda a lógica corporativa. Mande-o subir, ele disse a voz firme. O chefe da segurança, o rapaz que o acusou e o Léo. Traga todos para minha sala. Agora. A porta se abriu minutos depois. Léo entrou, flanqueado por guardas, o rosto pálido e manchado de lágrimas silenciosas. Guedes mantinha uma postura rígida, pronto para detalhar o crime. Jonas estava um passo atrás, saboreando sua vitória. Ricardo ignorou a todos. Ele apontou para a tela gigantesca, para o caos digital. A minha caneta não importa, ele disse, a voz cortando a tensão. Ele se virou para Léo e, pela primeira vez, olhou para ele. Realmente olhou. Aquilo importa. É um vazamento de dados em tempo real que está destruindo esta empresa. Meus analistas de $100 mil por ano não conseguem enxergar nada além de ruído. Ele deu um passo à frente, sua voz baixando, mas ganhando uma intensidade que fez todos prenderem a respiração. Mas você não vê ruído, não é, Léo? Eu vi você no meu quadro branco. Eu sei que foi você que ajudou com o problema da logística. Seu cérebro funciona de outra forma. Ele fez um gesto em direção à tela, uma aposta final e desesperada. Então me diga, esqueça a caneta, esqueça eles. O que você vê aí? O mundo de Léo encolheu, focando-se apenas no homem à sua frente e na tela pulsante. O medo ainda estava lá, mas por baixo dele, seu instinto, sua necessidade de ordem assumiu o controle. Ele se aproximou do monitor, os olhos percorrendo a cascata de dados. Para os outros, era uma tempestade de neve digital. Para ele, as cores e os números começaram a formar uma melodia, um ritmo, uma falha no ritmo. Sua mão tremeu ao apontar para um setor da tela. Não é um vazamento, ele sussurrou a voz rouca. É um eco. Ele ganhou confiança. A cada 1.800 pacotes de dados de saída, um pacote de confirmação, minúsculo, é corrompido para carregar uma cópia do pacote anterior. Não está sendo enviado para fora. Está sendo desviado para um log de erros no servidor de impressão do terceiro andar. Um lugar que ninguém monitora. O padrão de desvio. A chave não é uma senha. É o tempo. Ele muda a cada 30 segundos, sincronizado com o relógio do sistema de ponto eletrônico. O silêncio na sala era absoluto, quebrado apenas pelo zumbido dos computadores. Guedes estava de queixo caído. A assistente de Ricardo tinha a mão sobre o coração. E Jonas? O rosto de Jonas havia se transformado de triunfo para uma máscara de puro terror branco. O terceiro andar. Seu primo trabalhava no suporte de TI do terceiro andar. Ricardo olhou para a genialidade simples e invisível daquele plano, e depois para o rosto aterrorizado de Jonas, e tudo se encaixou. Em seguida, ele se virou para Léo, que ainda olhava para a tela, e o espanto em seu rosto foi substituído por uma onda avassaladora de remorso. O preconceito o havia cegado. A genialidade que ele procurava desesperadamente estava ali o tempo todo, de joelhos, limpando a sujeira de seus pés. O primeiro ato de Ricardo foi de uma clareza cortante. Seu olhar de espanto e remorso transformou-se em uma máscara de autoridade fria como aço. Ele não se dirigiu a Léo, mas sim a Guedes, o chefe de segurança, que ainda parecia estar tentando processar a cena. Guedes,
A voz de Ricardo era baixa, mas ecoou na sala como um chicote. Leve o Sr. Jonas para a sua sala, confisque tudo o que ele tiver nos bolsos e chame a polícia. Quero uma investigação completa e imediata sobre ele e qualquer contato que ele tenha no departamento de TI do terceiro andar. O rosto de Jonas, que já estava pálido, assumiu uma tonalidade cinza. O triunfo havia se desfeito, revelando o pânico abjeto por baixo. Ele não disse uma palavra enquanto os guardas que antes seguravam Léo agora o agarravam com uma nova e firme convicção, conduzindo-o para fora da sala em um silêncio mortal. Sua queda foi tão rápida e silenciosa quanto sua traição. Quando a porta se fechou, Ricardo finalmente se virou para Léo. O rapaz ainda estava parado perto do monitor, como se estivesse ancorado ali, a única coisa sólida em um mundo que havia virado de cabeça para baixo. O presidente caminhou até sua mesa, pegou a infame caneta e a segurou. Não como um tesouro, mas como uma evidência de sua própria falha. Ele se aproximou de Léo e, pela primeira vez, o rapaz viu algo em seus olhos que não era poder ou estresse, mas uma profunda e honesta humildade. Léo, disse Ricardo a voz suave, esta caneta quase lhe custou sua liberdade. A verdade é que o verdadeiro crime aqui foi a minha cegueira, a nossa cegueira. Nós olhamos para você todos os dias, mas nunca o vimos. Por isso eu peço que me perdoe. Léo, sem saber o que fazer, apenas assentiu, o coração ainda batendo descontroladamente. Ricardo então colocou a caneta de volta em sua mesa, como se encerrasse aquele capítulo para sempre. Seu antigo trabalho acabou. Ele continuou. A partir de hoje você não limpa mais este andar. Você vai me ajudar a comandá-lo. Eu estou criando uma nova posição na Inovatec, com efeito imediato, analista-chefe de sistemas intuitivos. Seu trabalho será olhar para tudo aquilo que nós, com nossos títulos e nossa arrogância, não conseguimos ver. Seu escritório será ao lado do meu. A transformação de Léo foi tão rápida quanto a justiça que o absolveu. No dia seguinte, ele não entrou no prédio pelos fundos, mas pela porta da frente. Não usava um uniforme, mas roupas simples que Ricardo havia mandado seu assistente comprar para ele. As pessoas que antes o ignoravam, agora abriam caminho, cochichando com admiração. A história do faxineiro que salvou o projeto Orion se espalhou como fogo pela empresa. Em seu novo escritório, com uma janela só sua, a primeira ligação que Léo fez foi para sua mãe. Ao ouvir sua voz chorando de alegria e orgulho, ele sentiu uma paz que nenhum salário poderia comprar. Ele não era mais um fantasma, ele era uma presença. Ricardo também mudou. A crise o tornou um líder mais sábio e humano. Ele aprendeu a procurar valor nas vozes mais silenciosas e a questionar as certezas mais óbvias. Ele e Léo se tornaram uma dupla improvável, o presidente experiente e o jovem gênio intuitivo, muitas vezes vistos juntos em frente a um quadro branco, desenhando o futuro da empresa. Semanas depois, Léo estava no antigo escritório de Ricardo, que agora era o seu, explicando um novo sistema de otimização para o próprio Ricardo e um grupo de diretores antes intimidados. Ele se movia com uma confiança tranquila, sua mente brilhante finalmente tendo a liberdade para florescer. Ricardo observava, não como um chefe, mas como um mentor orgulhoso. Ele havia encontrado mais do que um funcionário. Havia encontrado a alma de sua empresa em um lugar que nunca teria pensado em procurar.
A jornada deles nos lembra de uma verdade poderosa. O valor de uma pessoa não está em seu uniforme, em seu cargo ou na forma como o mundo a vê. Está na perspectiva única que ela traz, na ordem que ela pode encontrar no caos e na coragem de ser quem ela é, mesmo quando ninguém está olhando. A história de Léo e Ricardo nos ensina a olhar além das aparências, a valorizar o potencial que se esconde na simplicidade e na humildade. Se essa mensagem tocou o seu coração e te inspirou de alguma forma, ajude o nosso canal a continuar contando histórias que importam. Inscreva-se para não perder nenhum de nossos próximos vídeos, deixe o seu like para que esta história alcance mais pessoas e compartilhe com aquele amigo ou familiar que precisa se lembrar que os maiores tesouros muitas vezes estão onde menos esperamos.